Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, e hoje, meu povo, hoje é dia de a gente falar sobre um quadril que, sinceramente, só reforça o maior e melhor quadril já escrito para o Batman. E tenho dito, hoje nós vamos falar sobre Xamã, exatamente, não é o cantor, é essa história aqui, o Xamã. Só que antes de começar a falar sobre isso, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, olha, por favor, se inscreva, mas sempre fique à vontade. O meu muito obrigado pela sua atenção. E bora nessa. Galera, eu peço desculpas, eu estou ainda me recuperando da gripe. Minhas gripes é assim, parece que se estende, é uma coisa horrível, mas eu peço humildemente desculpas. Vou tentar fazer o melhor possível, tá legal? Mas agradeço demais a atenção de vocês de ficarem comigo aqui, tá bom? Então, gente, vamos falar sobre esse quadril. E por que eu disse que ele só reforça o maior e melhor quadril já escrito para o Batman? É porque Xamã tem elementos que, tipo assim, elementos que fazem ponte com talvez o maior e melhor quadril já escrito para o Batman, que é Batman 1. Ele vai retomando pontos sobre o porquê, reforçando mais a ideia, por que o Bruce Wayne quis a ideia de usar o seu maior medo e a ideia de por que usar o morcego como seu elemento principal da sua luta contra o crime. Então, ele pega esses elementos aqui e os estende aqui. Então, por isso, é bem válido a ideia que está aqui contida nessa história. Então, cara, por que isso está envolvendo a questão do morcego, Carlos? Porque a história começa com o Bruce Wayne, não Batman, Bruce Wayne, perseguindo um criminoso que havia cometido os crimes na região do Alasca. Ele mais seu guia vão nas montanhas mais longínquas que tem no Alasca, aquele frio intenso, e é claro que o criminoso surpreende os dois, o Batman e o Bruce Wayne e seu guia, matando o guia, e aí o Bruce Wayne vai ter a luta corporal contra esse criminoso, mas o resultado é um só. Bruce Wayne consegue vencer seu criminoso, porém ele cai no precipício levando todo o seu equipamento de sobrevivência no Alasca. O coitado fica perdido nas montanhas geladas, né, do Alasca, e aí ele é ajudado por uns aldeões da região, e um xamã vai ajudá-lo a se recuperar, contando uma história, a história justamente do corvo que está sendo atacado por cobras, e o morcego vai meio que afugentá-las. Ele começa a soprá-las e cantar um canto, né? Isso fez com que as cobras fossem embora. No final, e como recompensa, ele ganha asas. E essas asas são usadas ainda mais para reforçar a ajuda do morcego para o corvo. E é isso, é essa história que meio que chama a atenção do Bruce Wayne sobre a questão do morcego, da questão do uso da máscara, né? E é muito bacana, cara, porque aí o Bruce Wayne volta para Gotham City justamente com a ideia da luta contra o crime, a primeira história do Batman 1. E aí a ideia do morcego aparece para ele. Fica clara a ideia de ser um morcego a fim de afugentar os seus inimigos. E, cara, é bastante bacana essa história porque ela vai contando tudo o que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, é nessa história que é mencionado pela primeira vez o lugar chamado Santa Prisca, que mais no futuro nós veremos Santa Prisca ser mencionada como um lar do vilão Bane, que está agora acontecendo na queda do morcego. Então aparece pela primeira vez Santa Prisca nessa história, pelo menos aqui é contado que por que Santa Prisca está ligado nessa história, porque está envolvendo com assunto de drogas. Mas isso, é claro, não dá para detalhar muito sobre por que Santa Prisca está sendo mencionado, porque envolve toda uma história. Não dá para mostrar muito, porque, como eu disse, é uma história que você vai contando e esses elementos vão aparecendo e você vai fazendo as pontes para chegar a esse vilão. É o grande responsável por que os crimes estão acontecendo, porque todas as gangues de Nova York, Gotham City, estão sob o comando de um cara chamado Xamã, que também usa as mesmas informações, mesmas ideias que estão contidas no povoado. E, cara, é bastante legal como é que essa história foi construída.
Eu não sei se vocês vão lembrar de Batman, o Silêncio, desculpa estar mencionando essa história que muita gente não considera tão bacana, mas ele, em Batman Xamã, ou Silêncio, você vê que aquele elemento novo que aparece na história tem alguma coisa a ver com o culpado. E é meio que isso aqui. Um elemento novo é mencionado e aí vai se chegar ao o culpado. Como eu disse, é uma história bastante bacana e que vale a pena você acompanhar. Essa história aqui é uma das primeiríssimas histórias da Legend of the Dark Knight, tá? Aqui da edição 1 à edição 5. Como eu disse, é umas histórias tão fantásticas essa da Legend of the Dark Knight, que eu queria muito que a Panini pudesse juntar num ônibus, ou busão, como eu gosto de chamar. Mas, é claro, porque essas histórias estão muito espalhadas por aí nas publicações da Panini. Tem uma parte que está aqui, tem uma parte que está na saga do Batman, tem uma parte que está na antologia e nas histórias soltas. Então, assim, tem muitas histórias, essas histórias até, a maioria delas apareceram aonde? Em Contos do Batman. Então, seria muito interessante se um dia a Panini resolvesse lançar um busão com todas essas histórias. Seria muito bacana mesmo. Porém, contudo, né, a gente sabe que é bastante complicado ela fazer esse trabalho de curadoria, de trazer todas essas histórias num único compêndio. Mas eu acho que dá, De qualquer forma, Batman Xamã é uma história que, sinceramente, compensa muito a questão do mistério. O que está fazendo com que os criminosos temam um determinado xamã que está na cidade? O que isso tem a ver com Santa Prisca e o tráfico de drogas? Quem está por trás dos crimes? Tudo isso aqui. E como eu disse, é uma ótima história e recomendo demais a vocês. Se você tiver a oportunidade de dar uma lida nisso aqui, vale a pena, viu, meu povo? Então, galera, não dá para mostrar muito, eu peço desculpas. Mas, como eu disse, é uma grande história e que, sinceramente, vale a pena você conhecê-la. Então, desse modo, eu quero agradecer demais a atenção de vocês, a paciência, meu muito obrigado. Sempre fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!